Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Weber, né? Acho que a maioria de vocês já deve conhecer. Eu gravo vídeos para a internet há muito tempo, né? Acho que vocês já devem ter esbarrado com alguma das minhas produções no Instagram ou no Facebook, não sei, mas esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para um novo projeto, que é um novo canal, com novas séries de vídeos sobre temas os quais eu acredito ser pertinente para a discussão. O tema da nossa discussão hoje, na verdade, o tema da nossa discussão de hoje, das nossas próximas discussões, será um tema muito relevante, né? Principalmente para a formação de professores, principalmente para a formação de psicólogos sociais e, acima de tudo, né, aqueles que buscam conhecer, aqueles que têm o desejo de conhecer as teorias, ou nesse caso, a teoria das representações sociais. Como eu já me apresentei antes, meu nome é Weber Mendes dos Santos, eu sou estudante de História da Universidade Estadual de Alagoas, tá? Sou concluinte em psicanálise, né, do curso de formação da Faculdade Gaio. E sejam bem-vindos ao meu canal, novamente. E quero que vocês prestem atenção, né, a respeito desta série de vídeos, principalmente se a temática for de interesse e principalmente se você for professor ou futuro professor ou até mesmo aluno e que tenha o desejo de conhecer um pouco mais sobre a área da educação. No primeiro momento, eu gostaria de destinar a atenção de todos que me assistem a um conjunto de textos que eu acabei encontrando pela internet de um autor brasileiro, né, a respeito das teorias das representações sociais aplicadas ao contexto da educação, aplicadas ao contexto educacional, ao contexto de formação de professores, tá? Que é o professor Ricardo Santos David. Né? Eu vou apresentá-lo a todos que aqui me escutam. Ele é graduado em Pedagogia e Letras, tem especialização em docência do ensino superior, literatura, linguística aplicada e revisão de textos. Né? Ele é mestre, doutor e pós-doutor, né, em formação de professores em novas tecnologias. Então, vocês podem observar, né, que ele é uma pessoa totalmente estudada, totalmente conhecedora da teoria, totalmente dotada de uma noção acerca das relações educacionais. Né? Eu procurei muito a temática da teoria das representações sociais dentro da internet. Achei diversos artigos, porém, estes desse professor, eles possuem uma linguagem muito mais acessível para nós graduandos e a todos que desejam ler e conhecer um pouco mais. Linguagem muito simples e fluida. A leitura é muito cômoda, não traz tantos conceitos de uma forma totalmente embaralhada, como a gente acaba observando em outros escritos. Geralmente, né, opta por conhecer um pouco mais da teoria antes de adentrar as discussões totalmente direcionadas. E é justamente isso que eu quero trazer nessa aula de número 0, que é trazer uma retrospectiva, uma noção geral, bem generalística, do que é a teoria das representações sociais. Tá? Então, eu acho super pertinente
que essa aula seja assistida por todos que tenham interesse na temática e ressalto, né, novamente que ela é muito relevante para a formação de professores e estudantes, né? Eu vou passar aqui o slide para a gente começar as nossas breves notas a respeito dessas teorias, né, que eu vou trazer de uma forma muito singular dentro desse vídeo. Vocês vão observá-la a seguir. Primeiramente, né, antes de adentrarmos de fato a termos muito específicos dessa teoria, seria muito legal, seria muito pertinente se nós prestássemos atenção, em primeiro momento, ao que são representações sociais. Né? Representações sociais são, de certa forma, onde formas de se relacionar, né, dos sujeitos baseadas na comunicação. Ela relaciona a forma dos sujeitos sociais avaliarem um objeto e construírem acerca dele um significado, tá? Sendo este reproduzido, compartilhado por um grupo, atuando no senso comum e se tornando uma regra de comunicação, tá? Esse pedaço, né, esse fragmento, esse tópico, ele retrata muito bem como Moscovici, né, que é esse que vocês podem observar aqui na imagem, ele idealizou o seu projeto teórico a respeito das representações sociais. Como tem aqui no nosso segundo tópico, elas derivam da teoria das representações coletivas de Durkheim. Tanto Durkheim quanto Freud, eles ocupam um lugar muito importante na trajetória teórica do Moscovici, porque eles trazem consigo uma base teórica imensa do que este pensador vai utilizar dentro das suas obras e que posteriormente serão utilizados em outras produções, como a do professor Ricardo. Então, vocês podem observar uma certa semelhança entre o termo representações coletivas e sociais. O Durkheim, ele tem muito aquela visão ainda positivista, no caso neopositivista, e funcionalista da operação da ordem social, a qual ele a chama de tessitura social. Então, essa tessitura ela tem um comportamento, ela se funda no fato social, tá? E essas representações que se criam acerca das coisas tornam-se representações coletivas. Mas qual a diferença entre as representações coletivas e as representações sociais? As representações coletivas, elas acabam deixando de lado os critérios da subjetividade, enquanto as representações sociais, elas levam, enquanto fundamentação, as relações entre as esferas micro e macro sociais, deixando dessa forma a individualidade de cada ser presente dentro das marcações sociais. Por isso, Moscovici optou por realizar essa revisão na teoria das representações coletivas de Durkheim, utilizando, né, como posteriormente nós iremos ver, alguns detalhes e alguns termos da psicanálise. Dentro desse próximo slide, dentro dessa imagem, eu coloquei aqui para a gente ter uma noção, mais ou menos, que as representações sociais elas se dividem em duas grandes atmosferas, a atmosfera subjetiva e a objetiva, tá? A atmosfera de valor subjetivo e a atmosfera de valor objetivo. O valor subjetivo seria um valor, um significado atribuído histórico, socioculturalmente a um objeto, tá? Que possui um valor objetivo, que seria o seu valor materialmente atribuído à sua composição. Então, por exemplo, se a gente analisa o dinheiro, tá? O dinheiro ele é um pedaço de papel, exato? Um pedaço de papel que é constituído de celulose.
Então, esse é o seu objeto, um pedaço de papel, como qualquer outro, com uma folha sulfite, como um caderno. Mas a partir da maneira em que ele é estabelecido, se estabelece, né, acima dele, um valor subjetivo, um valor social de moeda de troca econômica, de contratação de serviços, de relevância em uma determinada sociedade, em um determinado espaço-tempo, constituem-se uma rede de valores e uma rede de significados atribuídas a esse objeto, as quais nós chamaremos de representações sociais. Tá? Conseguiram entender esse primeiro momento? Eu coloquei um exemplo aqui super atual, para a gente ter uma certa aproximação com a nossa realidade atual, que é o uso de máscaras. A máscara em si, ela é um pedaço de pano, não é verdade? Com um elástico. Ela não tem um valor atribuído sobre ele materialmente, ela não tem. Ela, se a gente tirar o para que ela serve, o que ela representa para nós, ultimamente, ela tem um ela é um pedaço de pano com elásticos e uma linha de costura. Já o valor subjetivo que foi atribuído a esse objeto, né, que foi ressignificado durante a pandemia, né, que anteriormente nós trazendo toda a questão do contexto histórico sociocultural, anteriormente nós enxergávamos a máscara como equipamento de proteção somente de agentes de saúde, somente de profissionais da saúde. Mas a partir do momento que nós necessitamos utilizar popularmente, nós podemos ver a máscara como um objeto de conservação da vida, como um objeto de grande valor para a manutenção e da vida na nossa sociedade, né? Nos impedindo de ficar doentes com um novo vírus com comportamento totalmente atípico. Tá? Vamos para o próximo exame. Aqui eu trago alguns termos que são interessantes se a gente começar a pensar, que é como são fabricadas, como elas funcionam e como elas se dão dentro da organização social. Tá? Para ocorrerem representações sociais, a gente precisa de três coisas. Uma informação, que seria mais ou menos um conceito que é formulado, colocado dentro de um processo organizatório dessa representação. Então, no caso do dinheiro, o conceito de dinheiro, o conceito de moeda de troca. Precisamos de um campo de representação, no caso, a construção de uma imagem que ainda não é atribuída socialmente. Então, construir a imagem com que deve se parecer essa moeda de troca. Tá? Deve se parecer com uma coisa que já existe socialmente ou não atribuída ainda ao social, não atribuída ainda ao social, uma coisa inédita, que tenha, de alguma forma, um significado diferente do que nós já temos, para ser visto enquanto coisa individual, ser visto enquanto diferença. Tá? E, por último, uma atitude, que é uma repercussão social por uma tomada de posição, no caso, o uso do papel moeda. Tá? No caso aqui, eu coloquei um exemplo bem legal, que é uma boneca. Essa boneca aqui, ela está simbolizando uma boneca muito famosa, que eu não coloquei no slide, por conta da direitos autorais e tudo, que é a Barbie, tá? A Barbie, ela é uma boneca, ela é um brinquedo muito interessante, se a gente para analisar da óptica das representações sociais. Por quê? Porque elas compõem representações sociais de gênero, tá? Elas passam socialmente a cultura do patriarcado, a cultura da conservação das estruturas de gênero. Por quê? Se a gente parar para pensar, né, a Barbie, ela afirma-se enquanto produto, né, enquanto boneca a ser vendida em larga escala na década de 80. Tá? Eu falei o seguinte, a gente precisa de uma informação para fazer a representação, para conseguir compor esse objeto. Que informação seria isso? A Barbie ser uma boneca, tá? Uma boneca que representaria o conceito de mulher. Qual o conceito de mulher existente na década de 80? A mulher que está saindo do lar, indo ao mercado de trabalho, mas que, ao mesmo tempo, ainda é mãe.
ela ainda deve cumprir com as obrigações de casa. Então, é esse o contexto que a gente tem na década de 80. Então, o que acontece? A Barbie é uma mulher que ela tem inúmeras profissões, ela pode ser, entre aspas, tudo o que ela quiser, mas ela ainda tem uma casa, ela ainda tem as suas obrigações com o lar. Então, é justamente isso que representa a boneca Barbie nesse momento. Essa é a informação que tem por trás da boneca. Segundamente, nós temos o campo da representação, de que forma, imageticamente, essa Barbie deve se parecer. De que forma? De que forma compor o corpo dessa boneca? De acordo com os padrões de beleza da década de 80. Um corpo escultural, com grandes seios e nádegas avantajadas, com cabelo longo e loiro, com pele dourada. Esses seriam o padrão de representação, que seria como é vista a mulher nessa sociedade. Assim como a cor dos olhos, né? A mulher ser branca, dos olhos azuis, que simbolizava a superioridade de raças, né, trazidas pelas teorias racistas, pelo racismo, né, impregnado dentro da sociedade. E, por fim, a atitude. Qual seria essa atitude? A compra da boneca, tá? Pelas pessoas. A repercussão que ela tem no social e a tomada de posição das pessoas na posição de compra, de consumo. Isso faz com que incentive a indústria à compra, tá? Essa é a forma com que a gente lê as representações. Mas por que elas são construídas? Né? Por que, que elas se constroem? Por que elas estão tão bem alicerçadas? O Azaro ele vai pautar 3 grandes motivos para essa formulação. Tá bom? Ok? Esses motivos, o primeiro deles seria o interesse, que é achar uma forma de comunicação mais simples. Então, nós temos uma comunicação muito complexa, tá? E cada um tem sua forma de se comunicar. Então, uma forma geral, em que as pessoas se expressem de uma mesma forma, se referindo ao mesmo objeto, é, de certa forma, mais prático. Ajuda a alicerçar algumas ideias. Ajuda a compor e a significar algumas coisas. O desequilíbrio, né, seria compor uma integração para o fracasso social, seria um marcador de um processo de defesa do ego. Então, nesse caso, dá para a gente ver uma aproximação muito grande entre a teoria das representações sociais e a psicanálise. Por quê? Porque essa forma de composição imagética coletiva ela serve para esconder desequilíbrios por meio dessa formulação externa. Desequilíbrios do ego, incompletudes do processo de firmação do ego. Porque ele não existe essa própria morada, né? E, por último, não menos importante, o controle. Essa hipótese é uma que o Pedro Guareschi, né, ele vai trabalhar muito forte nos seus escritos sobre representações sociais, que são elas como forma de controle e manipulação do comportamento. As representações sociais, dentro da hipótese de controle, elas são vistas como uma forma de controlar e uma forma de padronizar, uma forma de difundir coisas, comportamentos, ideais em massa. Elas conseguem chegar ao senso comum. Por que a teoria das representações sociais é construída? A gente para pensar, ela é uma contraposição à toda a herança cientificista que a gente acaba herdando das primeiras décadas do século XX, final do século XIX, com o grande avanço do marxismo na universidade e toda aquela questão de uma grande formulação científica massiva herdada do positivismo, do evolucionismo social empregado no marxismo. E o Moscovici discorda disso. Ele quer uma teoria que leia o senso comum. E é justamente isso que se propõe a teoria das representações sociais, a ler o senso comum.
As funções dessas representações sociais, né? Elas são basicamente essas 4 que a gente está vendo aí. A função de saber, né? Que é compreender e explicar a realidade, bem como a necessidade de entender a comunicação através de uma integração de saberes. Então, a função de saber seria compreender como funciona a dinâmica social, a necessidade de entender a forma com que nos comunicamos, através de uma integração de saberes em torno de um objeto. Tá? Tudo bem até aqui? A função de identidade, que seria definir a identidade de um grupo, também como situar indivíduos de um grupo dentro de um campo social. Então, vamos lá compreender isso. A função de identidade, ela serve como marcador social. Ela serve para mostrar e diferenciar grupos dentro da sociedade. Ela serve para situar indivíduos dentro desses grupos, num campo social maior. Ela serve para diferenciação, como um processo de diferenciação. Vocês queiram entender? Vai ficar mais claro quando eu pegar um exemplo no próximo slide, que vai falar sobre a questão da peste gay, na década de 80 também. Tá? Então, essa formulação desse estigma, essas formulações estigmáticas, elas servem como pauta de identidade para definir quem faz parte de um grupo. Tá? Orientação, guiar comportamentos e práticas. Serve, né, dessa forma, para guiar de que forma eu devo me comportar em cada ambiente. De que forma eu devo me comportar se eu faço parte de um grupo social. E o que eu devo praticar? Quais são as minhas ações que eu devo realizar? Quais os tipos de relação que eu devo firmar? Qual a profundidade dessas relações? E também o que é permitido e o que não é permitido dentro desses grupos, dentro dessa sociedade. E, por último, a função de justificação, que seria permitir a justificação de atitudes tomadas. Então, ela serve para explicar o porquê certas atitudes são tomadas de um grupo e fortalecer a posição social deste, né? Ela serve também para explicar estereótipos e julgamentos atribuídos a um grupo de pessoas, que a gente vai ver agora. Antes disso, eu vou trazer 2 conceitos super importantes, que é o conceito de ancoragem e objetificação. Tá? Ancoragem é classificação, atribuição de juízo de valor, classificação em lugares dessas representações. Então, quando Oliveira e o Weber, em 2001, eles vão trazer a problematização na década de 80, né, que surge da peste gay, eles vão falar sobre uma identidade que é homossexual, que vai ser posta em jogo, que ela vinha surgindo. Era uma coisa nova que vinha sendo apresentada nessa sociedade. Assim como a grande epidemia de AIDS ou HIV, no caso HIV, né, que é o vírus, mas nesse caso foi formulado um estigma, uma identidade. Como eu coloquei aqui, olha, ela serviu para compreender e para explicar a realidade, né? Ela serviu para explicar como aquilo estava sendo contaminado. Ela serviu, né, para definir a identidade de um grupo. Definiu que os homossexuais eles eram portadores, eles eram os principais disseminadores do HIV. Por isso que a gente sabe que hoje não é assim, né? Como também situar os indivíduos dentro desse grupo. Situou os indivíduos dentro do grupo. Tá? Então, quem tinha ou portava o vírus HIV era lido como homossexual. Guiar comportamentos e práticas, tipos de relação e permissividades. E, por último, justificar atitudes tomadas para fortalecer uma posição no grupo social e serve principalmente para explicar estereótipos e julgamentos. Então, o estereótipo constituído acerca de homossexuais até hoje com portadores de DSTs, caso ISTs, usando um termo mais contemporâneo, né, que não são doenças, são infecções. Então, nessa ancoragem dessa representação sobre um grupo, trouxe essa nova visão, causou essa nova
representação acerca de um grupo, mesmo que uma representação estigmática. Tá? E, por último, a objetificação, que é uma transformação do abstrato em algo quase físico, como uma imagem. Então, essa composição imagética em torno desse grupo social, ele serve justamente, né, como uma coisa quase física, como algo quase físico. Porque você consegue observar e você consegue, de certa forma, distinguir dentro da sociedade, quase fisicamente, a representação e não a pessoa. Aí o homossexual com HIV. Não é uma pessoa. Não é José. Não é Maria. É o homossexual com HIV. Quase algo físico. É uma imagem composta. Tá, gente? Então, são com essas explicações bem generalistas que eu encerro o vídeo de hoje. Gostaria de falar para quem gostou desse vídeo, curtir, compartilhar com as pessoas que têm curiosidade com o assunto, que gostem das discussões trazidas por mim ou dentro do vídeo, e que vocês deixem comentários com feedbacks a respeito desses vídeos. Acessem os textos do professor Ricardo, que são muito bons. Inclusive, o próximo, né, a ser comentado, porque agora, nesse primeiro vídeo, eu decidi comentar a relação entre todos, que é as representações sociais, e pautar esses marcadores teóricos que ele utiliza nos artigos. Mas para o nosso próximo vídeo, nós veremos representações sociais de um grupo docente da educação básica sobre a inserção curricular dos temas transversais em diferentes áreas do currículo. Então, nós iremos debater esse texto, que ele vai empregar, né, esse olhar que eu expliquei hoje das representações sociais, de um grupo docente a respeito das inserções de sistemas transversais, né? Vai introduzir, né, essas temáticas, que elas não são uma disciplina isolada, tá? Elas estão em todas as disciplinas, tá? Elas fazem parte de todo lugar, eles devem ser trabalhados na educação básica, tá? Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a quem ficou até aqui. E se cuidem, usem máscara, passem álcool, continuem se cuidando, eu quero todo mundo vivo. Então é isso, gente. Até a próxima. Beijos. E para quem ficou com alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou algum comentário, por favor, deixa aqui embaixo e eu respondo quando for possível. Tchau!